com a... Boa noite, Karen. Nós não ficamos aqui com esse pedido, essa solicitação toda hora, né? Enfim, não deveria, Elias. Não deveria. Se o e-mail está configurado no teu dispositivo, tinha que entrar direto. É para entrar direto, pelo menos, né? Não deveria. Em outras turmas o pessoal tem entrado direto aqui. E aqui na turma de vocês também teve gente que entrou direto aqui, não sei quem, mas eu vi que tinha uma quantidade de alunos, aí tinha um ou dois a mais, e eu acabei não autorizando. E eu não lembro de ter autorizado você, a Daiane sim, mas você não, Elias, eu não lembro de ter autorizado você aqui, de ter aparecido o teu pedido para mim. Estranho? Não adianta. Se você sai e entra mesmo, que ele não vai pedir. Ele não vai pedir. Quando a gente entra na sala uma vez, depois ele não pede mais. A não ser que eu feche a sala, encerremos a aula, abrimos uma outra sala, aí sim. Tá, mas quando a gente sai e entra, ele volta sem autorização. Ele não precisa. Mas tranquilo, isso aí a gente vai ajustando. O que importa é que você já está com o cadastro feito lá, né? Já está na sala de aula, né? Ok, então. Bom, pessoal, então vamos. A Karen falou aqui que pediu para entrar. A Karen, sim, eu autorizei aqui, Karen, e também nem o mentor está sendo possível usar. Pois é, o mentor está meio estranho lá, sabe? Eu fui lançar a chamada no mentor da aula de segunda e não tem onde lançar. Estou lançando no Ginera, eu estou usando o Ginera, tá, gente? Eu acredito assim que o mentor vai ser mais uma transição, né? O que vai valer nesse semestre vai ser o Ginera. Então, a ordem é para que nós professores não abandonemos o Ginera, mas já vamos fazendo já temos que fazer as coisas no mentor paralelamente. Só que assim, na segunda-feira eu dei aula, fui lançar a presença de vocês ontem, né? Na terça e no mentor já não tem. Lancei no Ginera, tá lá agendado bonitinho, mas no mentor não tem. Com saudades do Ginera. São os efeitos da pandemia, tá? E tudo passa. O ano que vem está tudo resolvido, gente, tudo resolvido. Beleza, então. Vamos em frente aqui. Eu acho, né, gente, que nós estamos vendo as duas turmas descompensadas, eu acabo me perdendo, né? Eu tive que até anotar aqui ontem onde é que eu fui com o B. Nós chegamos a ver essa parte, o 8.31 já, a gente já viu o pedido, o requerimento. Sim, já passamos por isso aí. Tá, deixa eu ver então para onde que nós estamos indo. As condições, pedido de depósito, quais são as condições? Se você puder me falar, Isabel, iniciar o 8.4. Tá, então beleza, já vou lá para o 8.4, então, deixa eu... 8.4. Seria a concessão da patente daí, né? Então, toda a parte de exame nós já falamos, né? Desde o depósito, né? Desde o momento que a pessoa faz o depósito lá, que ela deposita, né, o pedido, a análise inicial, depois a análise da concessão, análise do pedido, depois o exame do pedido, o período de sigilo, tudo isso daqui a gente já falou então. Então agora nós vamos passar para a concessão da patente, né? Que é o momento de vencidas todas as etapas, todas as análises, tudo mais, né? A última coisa que tem, depois de tudo, todas as verificações, tudo ultrapassado, né? Aqueles 60 dias da publicação até o início do exame do pedido, o exame do pedido, se houverem contestações, impugnações, novas apresentações, complementos de documentos e tal, chegamos ao final. É emitido um parecer, desse parecer a pessoa, o autor, ele é notificado, é intimado a se manifestar em 90 dias,
Se ele não se manifestar, o processo é arquivado. Se ele se manifestar, ainda que não conteste, que não vá contra o parecer, o processo segue. E do parecer ele vai para o julgamento, né, do INPI. Então daí o INPI vai julgar todo aquele processo e vai dizer, olha, eu concedo a patente ou eu não concedo a patente, tá? O seu pedido é procedente ou o seu pedido é improcedente, tá? Então, passadas todas essas etapas, todas essas situações, o que acontece? Ao final, eu tenho uma decisão. Se for pela patente, ótimo, né? Beleza, eu vou pegar a patente e vou aproveitar a proteção que eu tenho pela lei e o direito de exploração econômica de forma exclusiva. Tranquilo, sem problema. Se eles negarem a patente, aí você entra com um recurso, né? Não tem. No INPI, dessa decisão, não tem recurso. Não tem recurso nem se a patente for concedida, ou um terceiro interessado não pode entrar com recurso, ele não tem direito, não tem previsão para isso, como mesmo que eu tenha a concessão, que eu não tenha a concessão da patente, que ela me seja negada, a mim também não cabe um recurso para que seja modificada essa decisão de forma administrativa, né? O que nós temos é lá pela Constituição a inafastabilidade da jurisdição, então posso ingressar com um procedimento judicial para, de repente, dentro do meio judicial, modificar a decisão, que o judiciário deu uma ordem que modifique a decisão do INPI. É fácil isso? Olha, se tecnicamente, formalmente, né, não houve nenhum erro, nenhum deslize do INPI, é muito difícil isso acontecer, mas existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade, e claro que se houve algum erro, algum deslize, algum erro formal, de repente até do próprio INPI, um erro de análise, um erro de avaliação, sim, é possível que essa decisão administrativa seja alterada pela via judicial, ok? Mas não existe recurso. Dentro do INPI, a única coisa que existe no final, depois que vem a decisão, no caso de ser concedida a patente, o terceiro interessado pode ingressar com um recurso, né? Não é o recurso, é com o pedido de nulidade da patente. Tá? O pedido de nulidade da patente. Esse pedido pode ser feito de maneira administrativa, dentro do próprio INPI, ou até mesmo pela via judicial. Tá? Eu posso pedir a nulidade. Mas aí é o terceiro, não tem nada a ver comigo, e nulidade eu só vou pedir se houver a concessão da patente. Se o INPI não me concedeu a patente, não tem nulidade a ser pedida, porque não tem patente, não existe a carta patente. Então eu não posso pedir, né? Então, a única situação que existe é o pedido de nulidade, é um terceiro. Interessante que esse pedido de nulidade, né, ele pode ser feito após a concessão. A possibilidade de ocorrer o pedido de nulidade nasce após a concessão da patente. E quando que ele termina? Qual é o prazo que eu tenho para pedir a nulidade da patente? O prazo que eu tenho para pedir a nulidade da patente é a vigência da patente. Como nós vimos na aula, eu não vimos na aula passada ainda, né? Aí que eu me confundo, porque é uma aula segunda, duas aulas na segunda, uma na terça e uma na quarta. Mas eu acho que hoje aí eu vou tentar equilibrar para chegar até onde a gente foi com eles. Ontem eu dei uma corrida com eles lá, acho que hoje a gente ficamos juntos e daí segunda-feira não vai ter esse problema. Mas, enfim, a vigência da patente, ela pode chegar a 20 anos, por exemplo. O prazo para você entrar com o pedido de nulidade é de 20 anos. Né? Então, eu tenho o período da vigência. Porra, mas para que tanto prazo, professor? Para que tudo isso? Nós estamos falando, né, pessoal, de um direito assegurado não apenas dentro do nosso país,
não apenas dentro do Brasil, mas ele é um direito internacionalmente assegurado. Ele é um direito que vale no mundo inteiro. Então, quando que uma patente pode ser declarada nula? Como, por exemplo, alguém já pediu essa patente em outro lugar, antes de mim, num outro país. E como que essa pessoa vai saber que aqui no Brasil, anos depois, eu fiz o requerimento e passei? Claro que ele vai ter que acompanhar, ele tem que ficar de olho no mundo inteiro, ele vai contratar empresas que fazem isso para ele e tudo mais. Mas pode passar, de repente alguém pode não ter visto e ele descobrir isso daí lá na frente. Né? Depois que eu já estou 5 anos aí explorando, ele vai pedir a nulidade, ele vai provar que a patente era dele anteriormente, ele vai pedir a nulidade da minha, a minha provavelmente será declarada nula, ele vai sagrar-se vencedor e depois vai na justiça cobrar lá as indenizações que lhe é de direito. Né? Afinal de contas, eu fiquei explorando uma invenção que era de titularidade dele por um vasto período de tempo, ganhando dinheiro com isso, né? Arrecadando recursos, enquanto ele sofreu prejuízos. Né? Então, ele vai certamente ingressar em juízo para cobrar, né, esses valores. Tá? Então, por isso que a gente tem aí essa questão do prazo, né, para o pedido de nulidade ser longo, ser muito extenso. Bom, deferido o pedido, né, então eu estou falando aqui da concessão. Se tem a concessão da patente, é porque o pedido foi deferido. Uma vez deferido o pedido, o que cabe a mim, autor? Recolher nos 60 dias seguintes à publicação da concessão, a taxa de retribuição, né? Então, eu tenho, a partir da publicação da concessão, 60 dias para recolher a retribuição da concessão. Tem que pagar lá no INPI. O INPI se paga muito. Qualquer coisa que você faça, que você tenha que fazer, você tem que pagar. Tá? Bom, se não pagar em 60 dias, o que acontece, professor? Perde a concessão? Não. A lei diz que não pagos nos 60 dias, ainda tem mais 30 dias para você pagar. Ainda tem mais 30. As pessoas perguntam assim, professor, mas por que não colocaram 90 de uma vez? Não sei. Eles escolheram colocar 60 mais 30, né? Depois do vencimento. O vencimento é 60 dias após a publicação. Então, essa é a data do vencimento. Então, foi no dia 10 de março, lá no dia 9 de abril, vencem os 60 dias. Então, eu tenho que pagar dia 9 de abril. Eu não paguei dia 9 de abril. Eu ainda tenho 30 dias para pagar essa taxa de retribuição. Aí sim, se nos próximos 30 dias passados do vencimento, eu não contribuir, eu não recolher a minha taxa de retribuição, se eu não fizer isso, daí sim, aí o meu pedido vai para o arquivo. Acontece o arquivamento. Lembrando, né, pessoal, cada vez que o processo ele é arquivado dessa forma, né, antes da finalização da concessão, ele foi arquivado, o que aconteceu? Aconteceu que o meu invento, o meu modelo de utilidade, ele foi publicado. Se ele foi publicado, ele já faz parte do estado da técnica. Uma vez que ele faz parte do estado da técnica, eu não posso requerer patente novamente, nenhuma outra pessoa pode pedir patente novamente. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque uma vez publicado o meu trabalho, se eu tenho interesse na patente, eu tenho que cumprir todas as diretrizes, todas as regras, as normas, enfim, tudo, até o final. Então, eu não posso perder esse pagamento, porque se eu perder esse pagamento lá no final, imagine, trabalhei, né? Às vezes são processos longos, de grande duração lá no INPI, e ao final eu perco lá porque eu não paguei lá nesses 90 dias, né? Nos 60 dias do vencimento e mais 30 após o vencimento. Então daí eu vou acabar o quê? Perdendo os meus direitos, ok? Mas, feito isso, pago no dia, né? Eu recebo a concessão da carta patente. Na concessão da carta patente, praticamente consta o que da carta patente? Se alguém for verificar essa carta patente no INPI, o que tem nela? Tem um número, né? Tem o número do processo, o número da patente,
registrado sobre patente número tal, é o número da carta patente. Aí tem o título da patente, que foi dado lá no processo, a natureza da invenção ou do modelo de utilidade, o nome de quem inventou, né, a qualificação ou dos inventores, se for mais de um, domicílio dessas pessoas, o prazo de vigência, até quando ela tem validade, todo aquele relatório descritivo que eu fiz lá no pedido, no depósito do pedido também está ali. Quais as reivindicações, né? Os desenhos, tudo que eu juntei lá no começo faz parte, é parte integrante da minha carta patente. Então não é só uma cartinha, né? A carta patente tem lá um documento de concessão dizendo certo todos os detalhes da concessão e junto com ela vem toda essa documentação. Tá? E o que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Com isso eu tenho a garantia, eu tenho a prova de que o direito de exploração daquele objeto, daquele invento, daquela criação, daquela invenção ou daquele modelo de utilidade, o direito sobre aquilo, o direito de exploração econômica sobre aquilo agora é meu, tá? Ou de quem inventou. Tá, nós não vimos ainda, eu falei para vocês aqui, sobre a vigência da patente. Então, o nosso próximo assunto agora é a vigência da patente. Então, eu disse assim, a patente pode vigir por até 20 anos. Então, se você olhar no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, lá diz que a vigência da patente é de 20 anos para a invenção e de 15 anos para o modelo de utilidade, contados a partir da data do depósito. Depósito, lembra, quando está escrito depósito, é o depósito do pedido. É a primeira coisa que eu faço no INPI. Eu junto a documentação e faço o depósito do pedido. Então, desse dia, eu conto 20 anos para a patente perder a sua validade, perder a sua vigência. Então, se eu entreguei hoje em questão de 20, 25, 30 dias, né, o que seria um milagre aí, nem dá 30 dias, porque eles têm 60 para começar, vamos colocar 6 meses, né? Eu entreguei 6 meses depois, eu tenho a minha carta patente na mão. Então, se é de invenção, eu vou poder explorar isso por 19 anos e meio. Se é de um modelo de utilidade, eu vou poder explorar esse modelo economicamente por 14 anos e meio. Eu gastei 6 meses ali. Agora, levei 12 anos brigando no INPI para ter a minha concessão. Rolou aquele troço no INPI por 12 anos. Me sobraram quanto para 20 anos no caso da patente? Me sobraram 8 anos, né? Então eu poderei explorar 8 anos. E por causa do modelo de utilidade, me sobraram 3 anos. Veja, eu perdi 12 brigando com o INPI para ter 3 anos de exploração. Não vai valer a pena. Pensando nisso, que podem ser processos longos, né? Eu posso conseguir uma medida na justiça que suspenda a análise do INPI, até que a justiça julgue, enfim, a gente sabe como funciona, e isso pode demorar muito tempo. Pensando nisso, pensando que nesses deslindes nem sempre a coisa é rápida, a lei, né, ela deu esse prazo geral, 20 e 15, mas a lei também traz um prazo mínimo de exploração. Né? E esse prazo mínimo de exploração, ele vai ser contado sempre, não lá do depósito, ele vai ser contado sempre da concessão, porque é o mínimo da concessão em diante. Quanto tempo eu vou explorar? Quando que surge o meu direito de exploração? Na concessão. Então, a partir do momento que eu tenho a concessão na mão, eu tenho que olhar para frente. Quanto que me falta? Ah, me falta 18 anos para explorar a minha invenção. Ok, 18 anos é um tempo bom. Restam-me 5 anos para explorar a minha invenção. 5 anos não é bom. O mínimo que você vai explorar é 10 para a invenção. O mínimo que você vai explorar são 7 anos para o modelo de utilidade. Então veja, eu tenho 2 maneiras de olhar a vigência da patente. Eu sempre vou iniciar pelo depósito. Inicio pelo depósito e verifico lá quando que foi expedido e vejo o que falta. Vejo o que falta para frente. Então, depositei,
concessão. Da concessão, eu tenho quanto tempo para os 20 anos? Tenho mais de 10 anos? Ótimo, vale a data do depósito. Você vai explorar 10 anos ou mais. Ok? Menos de 10 anos da concessão, faltam menos de 10 anos para completar os 20 do depósito até o final, aí eu vou prorrogar esse final que era aqui, mais para frente até completar os 10 anos. Para o modelo de utilidade é a mesma coisa, só muda que é 15, o prazo integral, e da concessão eu olho para frente para ver se tem mais de 7. Se tiver mais de 7, vale os 15 integrais. Se tiver menos que 7, vale 7 daí. Da concessão, 7 anos. Compreenderam? Tudo ok? Ficou dúvida? Sim ou não? Tranquilo? Sempre 10 e sempre 7, no mínimo. No mínimo, tá, Elias? É no mínimo. Não é sempre 10 e sempre 7. Pode ser mais de 10 e mais de 7. Mas o mínimo é 10 e 7. Entendeu? Tá. Eu sempre tenho que fazer a análise, né? Do tempo do depósito até a concessão, quanto tempo me resta de exploração. É essa análise que eu tenho que fazer. Se o que me resta for mais de 10 anos, ok, eu não preciso aplicar a exceção, vale a regra dos 20 anos. Se for menos de 10 anos, aí eu aplico a exceção do mínimo, 10 anos. Tá? É assim que funciona. Bom, tranquilo, tranquilo. Beleza, vamos em frente, tá? A vigência não tem muito segredo, né? Bom, eu falei, né, já meio que adiantei para vocês da proteção da patente, que é o nosso próximo assunto aí. A proteção da patente. Qual é a proteção? Você falou muito de proteção. O que ela protege? Ela protege o meu direito de invenção. Ela protege a minha ideia inventiva, a minha concepção de invenção ou do modelo de utilidade. É isso que ela protege. De que forma? Garantindo para mim o exercício único e exclusivo dos direitos comerciais e econômicos sobre essa minha ideia. É isso que ele protege. O meu direito de criação está protegido. De que maneira, né? Porque ninguém pode utilizar essa criação, esse conceito inventivo no mercado sem a minha autorização. Então, eu usei muito o exemplo das baterias lá na aula passada. Ninguém pode utilizar dessa bateria maravilhosa para os carros elétricos sem a minha autorização. Ninguém, apenas eu posso colocá-la no mercado, ou diretamente, ou eu coloco diretamente, ou através de contratos aí que nós vamos falar com terceiros. Eu inventei a bateria, mas eu não fabrico o carro elétrico. Eu não quero montar uma fábrica de baterias. Então eu vou negociar com quem fabrica o veículo ou com quem fabrica a bateria, e daí eles vão me pagar um valor para poder explorar isso economicamente. Ou seja, né, o terceiro que não inventou, ele está totalmente proibido de tirar qualquer proveito diretamente do produto, né, ou de um processo, de um mecanismo para chegar naquele produto. Ele está totalmente impedido de fazer isso sem a autorização do titular da patente. Por quê? Porque o direito de exploração, os direitos econômicos sobre a exploração do objeto do invento é de uma pessoa só. Professor, e se alguém, por um acaso, fabricar sem a autorização dele? Bom, aí houve uma violação do seu direito de exclusividade foi violado sem a sua autorização, né? Abre-se para você a oportunidade de ingressar em juízo, buscando aí a reparação de perdas e danos pelo uso indevido da patente que era sua, né? Então, qualquer utilização não, calma lá, né? Em boa parte dos casos, ou na grande maioria dos casos, a utilização da minha patente sem autorização gera esse direito de
de ressarcimento, de buscar a indenização através de uma ação aí de perdas e danos, tá? Mas existem situações em que é possível sim que um terceiro explore essa atividade, explore esse objeto, perdão, não é atividade, explore o objeto da patente sem que eu ganhe nada com isso e sem ser possível o ressarcimento ou a indenização, tá? Quando, por exemplo, um terceiro, ele ele fabrica, ele monta esse objeto, mas de uma maneira privativa, para uso próprio, né? Não com a finalidade comercial. Ele faz a mesma coisa que eu faço, mas ele faz na casa dele, para uso próprio. Tá? E que esse uso próprio, essa forma de utilização, às vezes até é para o serviço dele, é para a prática dele, que isso não venha a acarretar prejuízos para o inventor. Então, eu tenho que, de uma forma privativa, de uma forma, por exemplo, dentro da minha indústria, eu fabrico aquela peça para usar na produção do meu material lá, do meu produto industrializado. Eu tenho alguma coisa que alguém inventou, mas eu uso. Eu fabrico dentro da minha indústria essa invenção, mas para o meu uso próprio. Eu não estou vendendo, eu não estou comercializando, e isso não gera nenhum prejuízo para o inventor. Então, aí eu posso fazer sem nenhum problema. Essa é uma situação que não tem sentido. A outra é quando o meu invento ele é produzido a fim de ser usado em pesquisas científicas, tá? Ou pesquisas de novas tecnologias. Nesses casos, eu também não tenho que me preocupar, ou mesmo que eu deseje a indenização, se ficar provado que é para pesquisa tecnológica ou científica, eu não tenho direito a indenizações, né? Se o produto, né, que alguém utiliza, ele é colocado diretamente no mercado por mim ou por um terceiro que eu autorizei a colocá-lo nesse mercado, né? Ele ingressou ali, então eu posso me utilizar desse produto, uma vez que ele está de maneira autorizada dentro do mercado, sem que isso gere problemas, né? Aí nós temos outros atos aí que dizem respeito a matérias, a invenções que correspondem organismos vivos, né? E o último, que é o mais interessante, que é o terceiro de boa-fé, que está previsto lá no artigo, se não me engano, 45. Esse é o mais interessante de todos, porque é o seguinte: se eu já produzia, vamos dizer que eu vou pegar um exemplo de um amigo ali de Morretes, que ele inventou uma máquina para tirar polpa da acerola, né? Então a acerola, aquela frutinha pequenininha, tal, com uma semente meio grandinha, ele tem uma máquina que ele faz ele tira a polpa, o suco de uma maneira muito eficaz, né? Sobra muito pouco. Ele pensando lá, bolou num mecanismo, tal, ele inventou isso. E ele vende isso lá em Morretes. Ele vende isso há anos lá em Morretes. Digamos que, de repente, uma grande indústria, ela resolve investir nesse tipo de máquina para tirar polpa de acerola e cria lá, sei lá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, num outro estado distante da cidadezinha ali de Morretes, cria uma máquina semelhante e leva para patente, porque o meu amigo lá de Morretes, ele não tem patente, ele fabrica e vende ali no mercado. Ali, nem sei se vende hoje, há alguns anos atrás ele vendia, porque tinha muita produção de acerola na região e o pessoal transformava isso em suco. Bom, digamos que ele tenha feito isso. Aí vem uma empresa e fabrica, né? Anos depois ela tem a patente. Esse cara pode chegar em Morretes e dizer: você vai parar de fabricar? Você não pode fabricar? Ele até pode tentar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque ele é um terceiro de boa-fé, que mesmo antes do grande industrial pensar na patente, ele já tinha feito, ele já tinha inventado, ele já negociava, já comercializava o seu produto e está limitado a uma pequena região. Então ele não faz frente, ele não incomoda esse industrial, ele não incomoda essa pessoa que está pedindo a patente. Eu usei o exemplo do grande e do pequeno, mas não precisaria ser um grande, não, pode ser um pequeno também. Ele não vai impedir que o outro continue produzindo. Por quê? Porque ele era um terceiro de boa-fé que já tinha isso antes mesmo dele. Ele não tem a necessidade de pagar royalties para o outro. Agora, claro,
Suponha o seguinte, esse meu amigo, quando viu que essa grande indústria está pensando em expandir, suponha que ele tenha condições, ele investe também rapidamente e que vai se expandir pelo país. Aí não, aí peraí, daí você saiu do teu nicho de mercado, do teu local de comodidade, onde você trabalha há muito tempo, para fazer concorrência com quem tem a patente. Aí, infelizmente, isso não vai poder acontecer, ok? Então, ele vai permanecer, ele vai continuar, ele vai poder continuar a explorar a atividade da forma que ele vinha explorando. Aquele comércio pequenininho, localizado de uma região, dando manutenção, vendendo 1, 2, 3, 5 por ano, sei lá, aí tudo bem. Passou disso, ultrapassou esse limite, ele quer modificar, ele quer atender uma região maior dentro do estado, aí ele já está indo para concorrência com quem detém a patente. E daí isso a lei não permite. Ok, gente? Da nulidade da patente... Opa! Tá ruim o áudio, Luiz, não estou entendendo. Se fosse explorando pessoa sozinho, seria o inverso, né? Eu pequenininho aqui, quero patentear uma ideia que o cara já está usando no Brasil inteiro. Bom, aí, se isso já está sendo usado em larga escala, já está no domínio da técnica. Tá? O domínio da técnica é todo o conhecimento que eu tenho sobre aquilo. Então, se um grande empresário já está produzindo e já está vendendo isso no mercado, né, de uma maneira em larga escala, vamos falar assim, isso já está no domínio da técnica. E uma vez que esteja no domínio da técnica, não será concedida a patente. Não tem a ver com o tamanho do empresário. Tá? O empresário pequeno, o empresário grande, não tem a ver com o tamanho. Tem a ver com o estado da técnica. Se a gente parar para pensar, a maquininha pequenininha do meu amigo de Morretes, seu Wilson lá de Morretes, ela também já está, ela também já foi produzida, ela já está no estado da técnica, né? Mas ela está limitada a uma região muito pequena, muito fora dos grandes centros comerciais. Então, se algum dos técnicos do INPI souber daquilo, ou mesmo ele, né? Suponha o seguinte, que no meio do processo da patente, o seu Wilson ali de Morretes, ele sabe que estão tentando patentear essa máquina. Ele diz, não, mas eu já tenho isso aqui, ó. Isso aqui está dentro do estado da técnica, ele está copiando. Isso aqui já é conhecido, eu já fabrico isso aqui há 10 anos. Eu não quero patente, mas ele não pode ter patente. Tá? Então, aí pode ser que ele cause um problema para o grandão, né? Então, e se for ao contrário, se ele quiser, com certeza, o INPI vai dizer, isso aqui já é explorado há anos pela outra empresa grande, assim, isso aqui não está fora do estado da técnica, então não será concedida a patente, ok? Tranquilo? Beleza. Vamos em frente, então. Nós falamos ali, legal, então. Nós falamos já da nulidade, né, que na sequência do slide, para quem está acompanhando, é o próximo assunto aí, né? Nulidade da patente, né? Qualquer interessado pode fazer no prazo de vigência da patente, né? Nós já vimos a vigência agora, que pode ser de até 20 anos, mas pode ser de 10, pode ser de 11, de 12, de 13, de 14, né? Para o modelo de utilidade até 15, para a invenção até 20, tá? Eu posso pedir a nulidade da patente como um todo, né? Como um todo, toda a patente, ou de algumas das reivindicações que foram colocadas ali. Porque as reivindicações, né, a patente pode ser de um grande equipamento, mas aí eu aponto dentro da minha invenção o que de fato é novidade, o que tem a atividade inventiva, é sobre esses componentes, esses mecanismos, esses procedimentos, esses processos é que tem o direito de propriedade. Então,
Eu posso pedir sobre algumas reivindicações ou sobre a invenção como um todo. Ah, ele colocou uma válvula aqui que ele está pedindo a patente. Não, essa válvula aqui já existe, eu já uso e já tenho a patente. Então, eu não quero prejudicar todo o equipamento dele. Mas essa válvula aqui, ele não pode ter o direito de patente. Então, eu posso fazer isso de maneira normal, né? Qualquer interessado, qualquer pessoa, não precisa ser nem concorrente do produto, né? Como eu falei, é a válvula. Eu fabrico válvula, não fabrico veículos, né? Então, mas a válvula eu posso contestar. Uma vez que é declarada a nulidade, seja ela administrativa ou judicial, declarada a nulidade administrativa ou declarada a nulidade pela via judicial, os efeitos dessa nulidade são ex tunc, ou seja, eles vão lá para o início. É como se todo o direito de exploração concedido nessa data, até a sentença de nulidade, eles fossem apagados. Isso me faz pensar o quê? Poxa, se o cara tinha patente e ela foi declarada nula, ou seja, ele não tinha patente, né? Ele perdeu, não existia patente. Deixa de existir desde o dia do seu nascimento até o dia desse julgamento. Todo esse período que essa pessoa explorou, o que acontece? Se o direito de patente era meu, eu vou pedir que seja ressarcido tudo isso. E mais ainda, no meu pedido de nulidade, né? No meu pedido de nulidade, eu já posso dizer assim, olha, se for aceita a nulidade, porque, em face de que essa patente já é minha, né? Ou eu tenho uma data anterior, eu não tenho a carta patente, mas eu tenho um protocolo anterior de depósito de pedido. Então, se você anular, já reconheça a minha patente, já passe ela para mim. Por que isso aí? Porque já passou pelo processo todo. Porque, declara nulidade, você vai fazer o que agora? Eu vou começar o processo novamente. Ele já passou, gente. Não precisa repetir. Então, eu já posso, quando eu peço a nulidade da patente, eu já posso pedir que na sentença, na decisão, já seja concedida a patente em meu nome. Se eu provar, por exemplo, que eu fiz a mesma invenção e tenho um depósito anterior. O INPI lá comeu bola e não viu. Certo? Aí eu peço a nulidade. O meu processo ficou parado lá anos e o outro correu rapidinho. Né? Aí, de repente, quando eu olho, o cara tem a patente e o meu está lá parado ainda, eles não terminaram de analisar e a invenção é a mesma, é similar, né? É a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir a nulidade da dele, tá? E vou aproveitar aquele processo de reconhecimento para mim. Claro, né, tem que ser reconhecida a nulidade. E se for reconhecida a nulidade, o INPI reconheceu que trata-se do mesmo objeto. Então, eu não preciso fazer correr o mesmo processo novamente. E uma vez que a patente é minha, ela é minha desde a data do meu depósito, né? Desde lá de trás. E se ela é minha desde lá de trás, esse cidadão que já explorou essa patente por 5, 10 anos, 2 anos, ele ganhou dinheiro com isso, ele tem que me ressarcir, pagar os direitos para mim e mais ainda perdas e danos que foram causados pelo erro, né? Pela condição errada. Tá? Acabei de falar, né? Caso a nulidade tenha por base a legítima do autor do pedido, o requerente pode ingressar em juízo para buscar a adjudicação da patente em seu nome. Né? Então, eu faço o pedido e já em juízo peço a adjudicação da patente no meu nome, né? Porque daí eu estou tratando da legitimidade do autor. Aquilo é meu e não dele, então a gente trata disso, né? Não cabe qualquer recurso, já falamos, já foi. Cessão da patente. A cessão da patente, gente, eu peço desculpas para vocês, mas eu vou parar na cessão da patente. E explico por quê. Porque foi onde eu parei com a turma B. Né? Nós estamos... a parte mais complexa da propriedade industrial é aqui a patente, né? Ela é a mais detalhista, que tem mais detalhes. Desenho industrial é muito simples. Nós temos 4 coisas para ver, né? Invenção, modelo de utilidade, marca e desenho industrial. Desenho industrial não dá uma aula para a gente ver, acredito que não dá uma aula, né? Assim, virtual.
Os dois primeiros, invenção e modelo de utilidade, nós já vimos. Acabamos estamos vendo e vamos terminar juntos os dois. A marca que vai ter algumas coisinhas para que a gente veja também. Então, nós estamos aí a pouquíssimas aulas do final do nosso semestre. Então, eu vou parar mais cedo com vocês hoje, para equilibrar e eu não ficar perdido aqui nessa coisa. Onde é que eu parei? Onde é que eu estou? Né? O que aconteceu, tá? O Bruno colocou um pontinho aqui. Digitou um pontinho. Tá, pessoal? Então a gente vai falar da sessão, eu vou explicar a sessão. Depois da sessão vem o licenciamento. O licenciamento é praticamente a última parte, que depois vem extinção, vem alguns outros detalhes ali. Tá tudo nos slides de vocês aí, tá? São coisas rápidas, vocês vão ver que é questão de 2, 3 slides, os assuntos aí já passam, tá? E tem muito conteúdo escrito, né? Um slide aqui, a gente passa ele de maneira bem rápida, porque, enfim, eles são cheios, aí isso dá um conjunto de slides maior. Mas se fosse para colocar só tópico ali, a gente já teria bem menos, o número de slides seria bem menor, tá? Bom, então eu estou apenas justificando, explicando para vocês, espero que compreendam aí, porque isso fica uma coisa, até na hora de lançar a matéria no livro lá, se está tudo igualzinho, eu só pego de uma, levo com a outra paralelo, não tem divergência, nós já tivemos divergência lá no começo do semestre, estamos nessa divergência agora, algumas aulas, e eu quero ajustar para a gente caminhar junto, tá? Então, hoje vocês ficam livres de mim um pouquinho mais cedo. Mas, enfim, cessão da patente, né? Nós já falamos lá no começo que patente é considerada um bem móvel, né? A patente é considerada um bem móvel. Beleza? Obrigado, Luiz. A patente é considerada um bem móvel. Então, nós vimos no semestre passado direitos reais, né? Direitos reais podem ser sobre bens móveis e bens imóveis. E o que eu tenho aqui? Eu tenho direitos reais sobre a patente. Todas as regras lá do direito real que nós vimos no semestre passado, se aplicam aqui na carta patente. Se aplicam aqui e é um direito, eu posso transmitir esse direito para outra pessoa. Eu posso negociar esse direito. É um bem, e um bem pode ser vendido, pode ser doado, não é? Tá? Mas só que esse bem, na verdade, ele é aquele bem incorpóreo. Lembra que nós falamos que os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos? Esse é um bem incorpóreo. Então eu não tenho a materialidade dele para passar para outra pessoa, para fazer a tradição. Eu não tenho isso. Também não tenho uma área delimitada fisicamente, que seria o bem imóvel, né? Para que ele ocupe ali. Tá? Ele é bem móvel, e por ser bem móvel e incorpóreo, eu não tenho a materialidade, eu não tenho como fazer a tradição desse bem. Então, essa transmissão se faz como? Pela cessão dos direitos. A cessão dos direitos é justamente eu vender o bem para outra pessoa. Significa o quê? Que a partir da data da cessão, eu não vou receber mais nenhum real pela exploração econômica daquele objeto da patente, seja ele modelo de utilidade ou seja invenção. Eu não vou receber mais nada, eu não tenho direito a mais nada. O cessionário é que tem. Ele é que passa a ter os direitos que eu tinha sobre a invenção ou sobre o modelo de utilidade. Então, direitos, né, reais aplicam-se na carta patente, né, na patente de invenção ou patente de modelo de utilidade, aplicam-se as regras dos direitos reais. Isso significa que ela pode ser vendida, ela pode ser doada, ela pode sofrer a permuta, qualquer tipo de contrato de alienação pode ser aplicado sobre a patente, ok? Como há essa possibilidade, ela é feita de que maneira? Pela cessão de direitos. Então, eu faço a cessão da patente de uma maneira indivisível, né? Eu não posso ceder um pedaço da patente, né? Um pedaço dela eu não posso. Eu posso ceder proporcionalmente, tá? Proporcionalmente.
Eu posso ceder 50% dos direitos, mas não um pedaço, né? Lembra que eu falei? Uma das reivindicações, digamos, eu tenho uma patente única com várias reivindicações. Eu não posso ceder uma reivindicação, tá? Ela vai, esses direitos são na sua totalidade. Eu posso ceder 50% dos direitos da totalidade da minha patente, não de uma das reivindicações dela, ok? Então, cuidem com isso, tá? Eu posso ceder 50% dos direitos, professor? Posso, sem nenhum problema. Isso pode ser até negociação de exclusividade para a fabricação. Tem uma grande empresa que quer fabricar o produto, né, o objeto da minha invenção, e ela diz assim, olha, eu te pago X, te pago Y, te pago mais tanto, te dou tudo isso aqui, e eu quero fabricar com exclusividade e quero 50% dos direitos. Quero que você me venda 50%. Beleza, a gente faz o contrato de cessão, né? Por instrumento público, e esse instrumento de cessão de direitos, ele é averbado no INPI, tá? Lá ele fica averbado. O INPI é meio que a junta comercial da propriedade industrial, né? Tudo que acontece relativo à patente, à marca, tal, tem que ser averbado no INPI. E o que acontece quando eu faço isso? A outra pessoa passa a ser titular dos direitos que eu era anteriormente, tá? E a partir de quando que eu posso fazer a cessão desse direito, professor? Desde o depósito do pedido. Peraí, professor. Mas no depósito do pedido eu não tenho patente ainda, mas eu já estou cuidando dela. Já estou cuidando dela. Eu já estou desejando ter a patente. Então, se após dada a publicidade, ou mesmo antes de se dar publicidade no mercado, no meio empresarial, dessa área de invenções, de grandes invenções, isso aí sabe, o fulano inventou isso, o ciclano pediu uma patente daquilo, ou mesmo vazamento de informação, né? Nós somos seres humanos, seria uma bobeira dizer aqui que um técnico do INPI não levaria uma informação para um amigo seu que estaria de olho numa invenção desse tipo. Então, claro, esse industrial pode procurar o inventor e falar, eu sei que você fez um pedido, eu tenho interesse na sua patente. Quer negociar? Tá? Você faz a cessão para mim? Não quero, tá? Negocia. Mas ele pode ceder 50%? Tá, faz assim, você me cede 50%, eu te pago mais um tanto, e eu cuido de todo o processo da patente, pago o processo todo, a hora que a carta patente sair, a hora que a gente começar a fabricar, você ainda vai ganhar mais tanto. Pô, beleza. Se eu sou essa pessoa natural, simples que eu sou aqui, da forma que eu sou, eu vou negociar, e ele que cuida, não quero me incomodar, o problema é dele. Então eu posso, desde feito o depósito do pedido, já tem aí, ainda que seja uma expectativa de direito, mas eu já posso negociar, né? Eu já posso fazer a negociação da minha concessão. Ok? Dúvidas, gente? Dúvidas até a sessão? Veja, a sessão é uma coisa, né? Eu perco os meus direitos ou parte dos meus direitos. A gente não falou, e é o assunto da segunda-feira, sobre o licenciamento. Licenciamento é outra coisa. Licenciamento é a autorização para outras pessoas fabricarem o objeto da minha invenção ou do meu modelo de utilidade. Então não tem nada a ver com cessão. No licenciamento eu mantenho os meus direitos, eu simplesmente autorizo. A gente vai ver como que isso funciona na segunda-feira. Se ficou tudo bem entendido, né? Tudo bem compreendido, eu só tenho a agradecer a atenção de vocês. Vou pegar a lista de chamada. Sim. Ali. Fazer o pode acontecer, sabe? Conseguir tentar Não, eu até compreendo, né? E claro, a gente vai dando os exemplos, e é legal que vocês vão pensando nas possibilidades aí.
Lembra, né, a gente falou que num determinado ponto do processo, depois que é publicado, né, o pedido de patente é publicado, ele torna-se público. E lembra que nós falamos em abandono, né? Se abandonar, vai para o arquivo e cai no domínio público. E daí esse grande empresário, lógico que ele vai poder daí explorar sem pagar nada para ninguém, né? Vai dizer, olha, não deu certo a patente e ele tenta me passar a perna. É possível que ele deseje ou que ele pense em fazer isso? Sim, é possível. Claro que é possível. Eu não posso dizer para você que não. Isso é malandragem, isso é sacanagem? Sim. Tá? Isso é uma fé? Sim. Mas existe essa possibilidade, né? Dentro do exemplo, principalmente que eu dei, isso pode acontecer. Só que, claro, né? Se eu inventei, se a patente é minha, eu tenho que, se eu não sei, não tenho conhecimento desse mundo, né? Desse mundo empresarial, dessa arena de leões, eu tenho que me cercar de alguns cuidados para não ser enganado, né? Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Ingressar no INPI não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. Até mesmo na nossa região aqui, escritórios pequenos, né? Eu já tive algumas consultas, patente, marca registrada, eu digo, tem escritórios especializados nisso, só fazem isso. Né? E o ganho, né? O que você cobra de honorários, mesmo pela tabela, fora da tabela, acima da tabela, fora da tabela, seria para falar acima, não compensa o trabalho. Assim, você tem que ter um certo volume de clientes para fazer e que pagam mensalmente para poder compensar. Então, claro que se suponha que eu inventei, né? Eu inventei e vem um grande empresário. O que eu vou fazer? No mínimo eu vou contratar, eu vou dizer, quero que você me contrate, então eu vou contratar um escritório e você paga, ou eu vou pagar com o dinheiro que você vai me dar, alguma coisa assim, e eu vou pedir que eu quero um representante que compreenda, que entenda e que me ponha a par. Professor, mas aí se ele pagar para o representante, bom, gente, aí infelizmente nós estamos num mundo, né, que o dinheiro fala mais alto, a gente sabe disso. Então faz o seguinte, não negocia até o final do processo. No final do processo, aí você negocia e faz a cessão integral da patente, ou faz a cessão integral hoje já, né, integral hoje. E a gente tem que pensar o outro lado também, né, suponha que o empresário faça essa sacanagem e deixe cair em domínio público. Se era uma coisa interessante para ele, vai ser uma coisa interessante para o concorrente dele também. Então ele pode estar dando uma arma grande para o concorrente. Então tem que pensar muito nisso. Às vezes não é negócio para ele tentar me passar a perna, porque ele vai sofrer prejuízo também. O mercado é uma arena de leões para mim e para ele também. Ele pode ser um leão grande, mas de repente tem leões maiores do que ele ainda lá. Então eu acredito que essas possibilidades existem, sim, eu não posso dizer que não vão acontecer, até que já tenham acontecido, mas o passar a perna, ou deixar morrer, tirar alguma vantagem do processo, que eu vejo isso, é deixar cair em domínio público, é tentar dizer, não deu certo a patente, mas se não deu certo a patente antes da publicação, eu posso pedir, fazer um novo pedido, saber por quê e tentar novamente. Se não deu certo porque foi por abandono, aí caiu em domínio público. Daí, meu amigo, todo mundo está no prejuízo. Ok? Entendeu? Sim. São cuidados que para você entrar nesse mercado tem que ter conhecimento, senão... esse meu amigo lá, o seu Wilson, o Wilson lá de Morretes, ele é uma pessoa muito simples, assim, muito inteligente, é um professor pardal, mas ele, certamente, se ele for se envolver com patentes e tal, ele tem um monte de invenções, né? A mais famosa dele é essa máquina de acerola, mas ele tem outras, assim, que ele usa lá, ferramentas que ele mesmo criou e tal. Mas, se ele quiser entrar, ele vai ter que, com certeza, se cercar de pessoas competentes que saibam fazer isso, tá? Beleza, então. Ok? Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Bom, gente, então, já que ninguém tem pergunta, deixa aí. Boa noite, então. Boa noite, Isabel. Eu que agradeço muito do fundo do meu coração. Calma que eu vou pôr o link aqui para vocês responderem a chamada, tá? Assim, do fundo do meu coração, meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado por vocês terem comparecido, estado aqui na aula com a gente hoje. Espero que tenham gostado, aproveitado. Segunda-feira nos encontramos novamente.
um bom, né, resto de semana, final de semana, descansem, cuidem-se. Segunda-feira, às 19 horas, nos encontramos. Quem tiver algum problema aí com aquelas coisas de e-mail, tal, se quiser tratar comigo depois aí pelo WhatsApp, pode marcar, a gente conversa e tratar lá, tá bom? Beijo no coração, descansem, fiquem com Deus e até segunda. Boa noite, gente.